Boa noite a todos, e é uma honra estar aqui com vocês. Quem sou eu? Sou a doutora Rose Ramírez, advogada, empreendedora, eu sou da Comissão Nacional de Regularização Fundiária. O que nós tivemos aqui, gente? Nós tivemos aqui numa primeira aula falando de regularização fundiária com a professora Josi, e ela passou os fundamentos, os conceitos, o processo administrativo. Depois nós tivemos aí com a professora Mônica o registro imobiliário. E o que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar para vocês hoje dos desafios e das oportunidades que vieram junto com a regularização fundiária, que vieram dentro da nova legislação, do novo marco legal. E esses negócios imobiliários, os negócios que vieram com a REURB, eles trazem muitas oportunidades. Na verdade, hoje é um mercado de regularização de imóveis dos mais promissores, com mais oportunidades. Então, nós vamos tentar desvendar para vocês o que ficou aí de dúvidas e falar um pouco desse mercado que, para muitos empreendedores, leva a gente a 6 dígitos de faturamento, e tem muitas empresas que prestam serviços de licitação que chegam a 7 dígitos de faturamento por trabalhos em REURB. Então, é um mercado muito promissor, tá? Eu vou aqui compartilhar com vocês as slides, tela inteira. Então, já nos conhecemos melhor, já sabemos o que falaremos hoje. Gente, o direito imobiliário, ele traz aspectos econômicos e aspectos sociais. A função social da moradia, a função social da propriedade e os benefícios que vêm com a regularização fundiária, que são das diversas áreas, econômicos, sociais, urbanísticos, tributários, sobretudo. Mas ainda nós temos muitos paradigmas com a regularização fundiária. Por quê? Porque ela é uma lei disruptiva, é uma lei que ela flexibilizou regras e ela supera os entraves jurídicos e os entraves administrativos, tá? Por quê? Porque é uma nova realidade. Apesar da lei, todo mundo fala, já tem 6 anos, mas é uma lei relativamente nova. Por que é uma lei relativamente nova? Porque de 2017 para cá, o que nós temos? Nós tivemos um ano de eleição para presidente, 2018, depois nós tivemos aí algumas iniciativas esparsas em 2019, depois nós tivemos aí pandemia de 2020, 2021, e as coisas começaram a acontecer o ano passado, então ela é relativamente nova, tá? E aí a gente vê proliferando cursos de REURB, aulas de REURB, falando de REURB na internet, mas se vocês prestarem atenção, eles falam do quê? Do passivo histórico, eles falam das consequências negativas da irregularidade, trazem a inovação da lei, falam dos conceitos e os benefícios que vêm com a regularização fundiária, falam dos instrumentos. Muito bem, mas aqui nós somos um grupo de pós-graduação, e pós-graduação nós precisamos tirar todos esses entraves, porque nós somos, a partir da pós-graduação, mentes ainda mais pensantes, formadores de opinião. Para quê? Para a gente combater o entendimento raso, o nível raso de conhecimento. Então, nós temos que pensar, antes de tudo, o porquê todos esses cursos e por que a gente também aqui tem que falar um pouco desses instrumentos, desse conceito, dessas novidades, dessas consequências. Por quê, gente? Porque isso facilita e colabora para que todos compreendam a amplitude da regularização fundiária, mas mais que isso, que a regularização fundiária, ela veio em resposta a uma solução autopoética. O que seria isso? Ela é uma autossolução, ela é uma resposta para a irregularidade, uma autossuficiente. Ela produz e recicla conceitos próprios, componentes próprios. Para quê? Para enfrentar justamente os gargalos da irregularidade fundiária. Ela é, sim, um instrumento de reordenação territorial. E aí, gente, eu faço um convite para vocês para que a gente passe agora a percorrer esses caminhos da regularização fundiária com todas as oportunidades e desafios que vêm com ela. E nós temos um objetivo maior aqui, além de saber como a gente consegue passos no mercado de trabalho, como a gente consegue postos nesse mercado, oportunidades para empreender, para conseguir faturar com regularização fundiária, a gente não pode esquecer que é um instrumento ainda com propósito, porque ela traz o bem-estar social, ela faz a adequação urbanística e ambiental, que muitas vezes, de forma equivocada, se pensa que ela passa a mão. E eu começo com o quê? Com uma frase para a gente pensar.
que o direito imobiliário está cada vez mais relevante diante dessa gigantesca demanda de situações irregulares imobiliárias em todo o país. Isso, como eu disse agora, não vincula somente a atividade prática, que é o nosso dia a dia como advogados, como empreendedores do direito imobiliário, mas também um importante papel social no déficit habitacional brasileiro. E aí, gente, a gente tem que perguntar assim, mas por quê? Onde está? O que é a regularização fundiária? Onde é que ela entra no direito imobiliário? A regularização fundiária se situa dentro do direito imobiliário, nos estudos de direito imobiliário, ela está associada aos registros públicos, aos direitos reais, ao direito administrativo e tem matérias correlatas, direito civil, direito urbanístico, e é uma política regulatória por finalidade. O que é uma política regulatória por finalidade? A natureza dela é de regularização, regulatória, tá? E para que a gente possa entender, eu não vou aqui detalhar o raio-x da irregularidade, mas eu vou chamar a atenção para vocês para esse mercado. São mais de 30 milhões de domicílios residenciais e não residenciais irregulares ou com algum tipo de irregularidade. Gente, isso significa o quê? Significa que nós temos quase mais de 2,5 trilhões de capital morto referente ao patrimônio imobiliário das famílias brasileiras. Vejam, há pesquisas e estudos que demonstram que o imóvel regularizado, ele é o principal patrimônio das pessoas na fase da aposentadoria. É com esse patrimônio que elas tentam angariar a vida toda para ter, na idade ou na melhor idade, o seu imóvel e poder com ele contar e aí com os subsídios econômicos. E ninguém também se apercebe como é que se dá essa irregularidade? Através da autoconstrução. As pessoas vão ocupando cada vez mais as áreas periféricas, que morar no centro é muito caro, e a autoconstrução é basicamente a forma dessas ocupações. E outra coisa muito importante, todo mundo fala, a regularização fundiária ela é nova, ela é disruptiva. Gente, o Brasil trata da regularidade fundiária, da regularização fundiária desde a década de 80. 1979, nós tivemos a Lei 6766. Mas é a Lei de Parcelamento do Solo. Sim, mas ela trouxe no artigo 40 a possibilidade, vejam só, a possibilidade do município flexibilizar regras quando ele se depara com uma ocupação, um assentamento, um loteamento irregular e que ele notifica esse parcelador e ele não faz nada. Então, ela pode sim assumir esses pagamentos dentro dos critérios legais lá da época e ela sim terminar esse loteamento visando o quê? Visando a integração desse novo loteamento à cidade urbanizada e também para proteger os direitos dessas pessoas que compraram essas unidades, tá? Então, quando eu diz, a flexibilização de regras é novidade demais, não é. É um paradigma que precisa ser quebrado. E aí, gente, eu vou trazer para vocês uma outra situação de que a Lei de Regularização Fundiária, a Lei 13.465 de 2017, o decreto, eles são para ficar. Eles alteraram Código Civil, Código de Processo Civil, Lei 6766 de Parcelamento do Solo, Código Florestal, Lei de Registros Públicos, que é a 6.015. Ele alterou o Estatuto das Cidades, enfim, uma série de legislações. Então, não é qualquer leizinha, ela alterou códigos importantes, mudando toda a estrutura e ainda mais, criando uma forma originária de aquisição da propriedade. E aí, tudo isso que eu falei até agora, a gente precisa de dados, porque nós estamos numa pós-graduação, não é simplesmente falar por falar. Nós temos dados do Ministério das Cidades, que mais de 50% dos imóveis residenciais ou não residenciais no país são irregulares ou têm algum tipo de irregularidade. E aí vamos somando os dados e as estatísticas. O IBGE de 2021 menciona 5 milhões de moradias irregulares no país. Vejam, moradias residenciais, domicílios residenciais irregulares. Temos também, segundo dados das Nações Unidas, da ONU, que o Brasil ele ocupa a 10ª posição de parque industrial do mundo. Mais de 300 mil empresas. Mas o que isso tem a ver com a REURB? Tem a ver que vocês acham mesmo que todas essas empresas estão em imóveis regularizados, com as suas matrículas registradas? Esses imóveis, essas empresas, são geradoras de 7 milhões de empregos. Então, a gente tem muito a ver com isso. Por quê? Porque o imóvel regularizado de uma empresa é possível facilitar operações comerciais, novos negócios, capital de giro, treinamentos e por aí vai. Nós temos ainda, gente, em dados do IBGE de 2022,
11.400 favelas, 16 milhões de pessoas vivendo em favelas. E agora, a mais recente pesquisa, que é da Confederação Nacional dos Municípios sobre regularização fundiária, e eu acho que para a nossa aula é a mais importante. Nós temos vários índices em que trata da regularização fundiária nos municípios, mas o que mais chama atenção e o que foi mais enaltecido por todos são 56% dos mais de 5 mil municípios, numa amostragem de mais de 3 mil, que disseram que a maior dificuldade do município é a escassez de profissionais especializados nos quadros municipais. Vejam, todo esse cabedal de oportunidades na área privada, com esse monte de irregularidades, com esses inúmeros imóveis irregulares, e de outro lado nós temos o município reclamando que não existem profissionais, a escassez de profissionais. E aí eu digo para vocês, desses 5.568 municípios que tem no Brasil, considerando mais de 30% dos domicílios, aliás, domiciliares e não domiciliares, são irregulares, nós temos um mercado enorme para atuar em regularização fundiária. E não tenho dúvidas, a ordenação territorial e o futuro das cidades passa, sim, pela regularização fundiária. E aí, gente, eu completo todas essas estatísticas, aliás, todos esses dados, com a meta das Nações Unidas. Agora, próximo ao G7, nós temos a meta 11, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para quê? Para dizer para vocês que não é uma moda brasileira. Todas essas ações que vieram culminar na Lei 13.465, no marco regulatório, eles vêm de uma demanda mundial que já comprovou que moradias sustentáveis, melhores condições, imóveis regularizados, um parcelamento do solo organizado, a gente tem sim uma condição de vida muito melhor, um índice de IDH muito maior. E aí, gente, nessa linha, a gente sabe que o ciclo vicioso da irregularidade tem repercussões negativas na esfera social, na esfera ambiental, na esfera tributária. É simples de entender. Na esfera social, gente, a gente sabe que a pessoa que mora à margem da regularidade, ela está exposta a uma série de situações, não só da dignidade humana, mas a mais violência, ao desemprego e a menos oportunidades. As repercussões econômicas, elas vêm diretamente ligadas ao fato de que o imóvel irregular, ele é, sim, um fator econômico positivo. Existe uma pesquisa que diz que o Brasil, no futuro próximo, ele vai estar com a sua matriz econômica praticamente calcada na propriedade imobiliária. A irregularidade e a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis, o desmatamento e uma série de consequências ruins dessas ocupações desenfreadas, que não duvidem, elas aconteceram por conta da omissão do poder público, que acabou, por uma série de motivos, sendo permissivo nessas situações. Mesmo com toda a criminalização que veio para os parcelamentos regulares através e das ocupações regulares que vieram com a 6766, tá? E aí? Porque a gente não tinha lei? Não, eu acabei de dizer para vocês ali atrás que nós tínhamos um monte de leis, um cabedal legislativo enorme, mas só que elas não refletiam a realidade, gente. Proliferaram-se planos diretores inócuos, uma precariedade habitacional, falta de recursos, uma série de legislações complexas e exigentes que fica inviável, ou ficava inviável participar de um processo de licenciamento de um loteamento. Eu não estou aqui questionando a lei, nem estou dizendo que ela não é válida, ela está vigente, Lei 6766, e tem que ser aplicada para núcleos novos. Porém, esse excesso de formalismo e o tempo de demora para a aprovação de um licenciamento de um loteamento reforçam a irregularidade, tá? Então, assim, todas essas leis demonstraram a disfuncionalidade pela complexidade mesmo. E aí, metade do Brasil se manteve legal por todos esses anos. Significa o quê, gente? Muitas leis e pouca solução. Muitas leis e pouca solução, o que a gente tem? Reflexos, resultados. E quais são esses resultados? O quadro atual da irregularidade, desses números enormes, gigantescos aí do Ministério das Cidades e outros índices. Um resultado importante também são milhares de ações judiciais decorrentes dessa ocupação irregular. Milhares de ações judiciais decorrentes dessa ocupação irregular. E eu repito por quê? Porque, para chamar a atenção dos senhores, que está aqui uma excelente oportunidade também que a gente vai destacar a seguir.
E quais são essas ações judiciais? Ações civis públicas, gente, para desocupação, de demolição, multas para os municípios, que já não tem nem a verba para habitação e ainda são obrigados a pagar multas. Tribunal de Contas, porque você teve distribuição de terras pelos municípios e agora se presta contas, se exigem contas. São décadas de burocracia e de atraso, tá? Aí nós temos o quê? Nós temos o marco regulatório da 13465 de 2017, que veio desburocratizando, simplificando, agilizando, destravando os procedimentos da regularização fundiária, que veio aqui regulamentado pelo decreto 9310. O que foi isso, gente? Foi um soco na realidade. A lei 13465 enfrentou a realidade com as nuances dela. Ela enfrentou o aspecto real, a vida como ela é. E aí, nessa realidade, o que a gente encontra? A gente encontra que a necessidade de flexibilizar regras faz parte da realidade. A realidade é essa, gente. Não adianta a gente negar, a realidade existe e a gente tem que trazer melhor qualidade de vida, a gente tem que trazer acesso à infraestrutura e isso, com a regularização fundiária, a gente consegue. O que tem mais na realidade para ser enfrentado? Os núcleos urbanos informais, os núcleos não residenciais, os centros comerciais. Gente, uma cidade não é formada só de moradias, ela tem núcleos residenciais, ela tem uma série de serviços e de destinações. A necessidade de titulação faz parte da realidade, porque não adianta você dar moradia, e como acontece com a CDHU, que ela promove, e outras, desculpa aí a Mônica, me corrige depois, professora, ela promove sim o acesso à moradia. Só que o maior parcelador irregular, gente, é o próprio poder público. E aí depois ficam anos sem regularizar e que não se pode mais, porque as leis existentes já são diferentes daquelas da época do licenciamento, da construção, do alvará de construção. Então agora precisa sim aqui da REURB para fazer essa regularização. Então, tanto a necessidade de titulação, os núcleos não residenciais fazem parte da realidade. Nós temos uma cidade viva. E essa cidade viva, gente, ela se traduz no quê? Na realidade da sua função social, a função social da cidade. O que é isso? Acesso a transporte público, acesso a serviços. Isso é a função social da cidade que as nossas leis não enfrentavam e que a regularização fundiária agora enfrenta. Tá? E o enfoque econômico. Não duvidem. Até na exposição de motivos da Lei 13465 de 2017, nós temos muito enaltecido o enfoque econômico. Por quê? Porque o enfoque econômico faz parte da realidade. E vem como esse enfoque econômico para um imóvel? Através da titulação. E a função social da propriedade está dentro desse enfoque econômico. Porque, olha só, um imóvel, gente, não é só o que a gente vê. O que a gente vê é a existência aparente, que eu posso ter uma renda se eu conseguir alugar, por exemplo. Mas e a riqueza oculta que tem dentro dele? Essa riqueza oculta, gente, ela está onde? No imóvel regularizado, podendo servir de garantia, de empréstimos a menor valor. E também não se enganem, 70% das empresas, microempresas do país, micro e pequenas empresas, funcionam em espaços de menos de 40 metros quadrados. E depois da nossa lei de liberdade econômica, essa possibilidade de você estar com uma empresa regularizada são aquelas pastelarias, as docerias, os escritórios, uma série de comércios e serviços que funcionam dentro da casa. Imagina se esse imóvel for regularizado, vai ter acesso a capital de giro, acesso a investimentos, tá? E aí a REURB vem para enfrentar todos esses problemas. Ampliar o acesso à terra urbanizada, resgatar a cidadania, favorecer o crescimento econômico. E ela vai muito além da moradia, dos aspectos da realidade, da propriedade, envolve questões de conjunto habitacionais. Ela ataca todos os problemas, ela estimula a solução extrajudicial, a desjudicialização, acata o conceito de melhoria ambiental. Por quê? Porque um núcleo com infraestrutura, ele vai preservar o meio ambiente. E também a Lei 13465, gente, ela faz o quê? Um processo de REURB, ele tem força para parar processo judicial. Você pode ter uma série de processos judiciais que só com o protocolo do seu processo de REURB, eles conseguem a suspensão. E ela trouxe o quê? Trouxe uma série de novidades. Ela institui o processo administrativo, ela foi um deslocamento do processo judicial para a esfera administrativa. O que a gente tinha para regularizar o imóvel? A gente tinha a adjudicação e a uso capião. E aí você não podia regularizar, tinha ainda a concessão de direito de uso, que já não é nova, enfim. Mas instrumentos que o particular pudesse utilizar, você não tinha. Agora, você pode até regularizar uma ocupação em área pública.
E ela prevê uma série de situações que vão facilitar o acesso a essa moradia regularizada, tá? Mas a REURB implica numa coisa muito mais importante. Ela implica, como diz Ana Maia e Michele Freire, no exercício do desapega. Você precisa se desapegar do preconceito, desapegar dos paradigmas para analisar a REURB como um negócio, sem paixões, que é o que ela é de verdade, tá? Então, o que eu devo ter em mente quando eu vou trabalhar com REURB? Uma situação de reversibilidade. E o que é essa situação de reversibilidade? É você analisar a mesma questão da consolidação que nós vimos na primeira parte da aula, lá com a professora Mônica. Há quanto tempo está essa consolidação, a natureza das edificações, quais os instrumentos ou equipamentos públicos servem a esse núcleo, qual a titulação, tem titulação, não tem, como estão as áreas. Então, você tem que ter em mente todo esse quadro geral, que a gente chama na prática de diagnóstico. Você vai para pegar uma análise de viabilidade de um núcleo, você faz um diagnóstico e você vai colocar tudo isso no papel e você vai ver qual é das oportunidades, qual é das formas de REURB você vai aplicar. Por quê? Porque a REURB reconhece a cidade que temos, gente. Então, ela reconhece a cidade que temos, propõe soluções e ela ainda instiga a um melhor planejamento das cidades para ações futuras. A gente reconhece o que tem e a gente planeja o que a gente quer. Então, como eu vou atuar? Como que eu devo ter em mente quando eu trato de REURB? E aqui eu volto a chamar atenção para vocês, que eu ainda vou repetir alguns conceitos lá da professora Josi, da aula da professora Josi. Por quê? Porque isso vai fazer vocês diferenciarem a sua atuação e identificarem as oportunidades. A REURB, ela pode ser aplicada em área particular ou área pública. Então, eu posso reconhecer a propriedade particular de um ocupante também sobre a área pública. Ela pode ser urbana ou rural. E quando eu digo urbana ou rural, de duas formas na rural, eu posso ter uma regularização fundiária rural, que é o mercado de vocês, para vocês também, mas eu posso ter uma REURB, regularização fundiária urbana na área rural. Por quê? Porque em REURB, muito sagazmente, o que se entende não é a localização, não é o endereço do núcleo, mas sim a destinação. Então, toda vez que eu tenho uma destinação urbana, qual é a destinação urbana? Moradia e lazer. Eu posso até ter comércio na área rural. Então, toda vez que eu tenho uma destinação urbana, eu vou tratar como REURB, ainda que na área rural, tá? Ela também, obviamente, na área urbana, eu posso ter áreas comerciais, áreas industriais, residenciais, zonas mistas, tudo isso pode ser objeto de REURB, ok? Lembrando que na REURB rural, além da destinação urbana, que é lazer ou moradia, eu preciso que os módulos sejam de tamanho inferior ao módulo rural. E ela pode, gente, ser requerida por uma infinidade de pessoas. Na verdade, eu até brinco, todo mundo pode requerer REURB. Os particulares, pessoas físicas, jurídicas, os ocupantes, o parcelador irregular, o loteador, o proprietário, o beneficiário, as associações, as ONGs, as OSCs, todos podem requerer REURB. E o ente público pode, de ofício, requerer REURB, sim, porque é dele o ordenamento urbano, é dele o espaço urbano, aquele perímetro, é ele que identifica onde estão os gargalos que precisam de regularização, ele vai identificar as áreas irregulares e ele vai, obrigatoriamente, propor as áreas de regularização que sejam de núcleos S, baixa renda, em áreas públicas. Depois, nessa linha, em núcleos S, de áreas particulares, mas que sejam de interesse social. E aí por diante. O município pode querer a REURB? Pode. Só que na REURB, que é de interesse específico, ele pode fazer todo o procedimento, mas por ele vai cobrar. Seja o procedimento da REURB como a infraestrutura. O que é, então, uma REURB S, de interesse social? Aquela REURB para a população baixa renda. Assim, compreendidos aquelas famílias que a renda familiar, fora os benefícios assistenciais, seja de menos de 5 salários mínimos. Estou falando em São Paulo, mas tem cidades que estabelecem essa renda de forma diferente. Então, é assim, essa população ela vai ter uma série de benesses, tanto da gratuidade do procedimento, quanto a gratuidade do registro. E aí, a gente tem uma outra classificação. O que não é S é o quê? É E, gente. O que se não enquadra S é E. É acima dos 5 salários mínimos, E. Não residencial, E. Tá certo? E outro detalhe, essa classificação veio da lei 11.977, tá?
Então também não é nova. Quem define é o município. Você, requerente, você classifica, indica a sua classificação e o município ele tem 180 dias para confirmar essa sua classificação. Eu brinco para os meus alunos que é assim, ó, para que fique bem registrado. S para pobre, E para rico. Mas não sem discriminação, gente. A gente está aqui no âmbito acadêmico, é para ficar bem registrado. Menor poder aquisitivo, interesse social, ok? Como eu já disse ali, todos que podem requerer a REURB, e aqui ficou faltando a Defensoria Pública, a União, os estados, o próprio Distrito Federal e o Ministério Público. E olha só que legal, muitas ações civis públicas de infraestrutura ou de desocupação, elas mesmo agora, no bojo delas mesmo agora, o próprio MP vem perguntando, questionando se é possível a aplicação de regularização fundiária. Eu estou com um núcleo em Campinas assim, eu estou com várias leads de ação civil pública assim, aqui em São Paulo, Guarulhos, região, e no país todo também é assim, tá? A Lei 13.465 e o decreto, gente, são didáticos. Eles trazem lá os objetivos, os conceitos, as modalidades, os instrumentos de REURB, os registros, como vai funcionar, que a doutora Mônica tão brilhantemente ensinou para nós até agora, quais são as isenções, então ela é didática. Então a pessoa lê, ela entende do que ela é. Isso é suficiente para que ele vire um expert de REURB, porque todo mundo acaba lendo a lei aqui, achou que entendeu e vai interpretar, e aí sai esses absurdos que a gente vê por aí, tanto dentro quanto fora do poder público, dos registros. Então, é uma lei que ela é autodidática, aliás, é uma lei didática, mas que é preciso entender e sempre o auxílio do advogado. E onde a gente aplica a regularização fundiária, a Mônica já disse, mas eu vou refrisar. Quando eu tenho um parcelamento irregular, que não tem aprovação no município, que é de invasão, que não tenho nada, é uma terra complexa, é uma complexidade altíssima, eu posso utilizar REURB? Posso. Eu vou regularizar tudo. Eu vou regularizar o parcelamento do solo, eu vou regularizar a individualização das matrículas, eu vou regularizar a titulação, eu vou regularizar a construção, está tudo previsto. Só que essa REURB tão extensa, a gente chama de REURB complexa. Mas é possível que eu tenha um loteamento aprovado no município, mas que não tenha sido levado a registro. Cabe a REURB. Pode ser que eu tenha um loteamento ou um parcelamento regularizado no município, levado a registro, mas não existe a titulação. Eu não consegui identificar quem são os titulares de direito e não consegui por nenhum outro motivo regularizar. Posso usar REURB? Pode. Tá? Então, você pode atacar com regularização fundiária uma série de situações. Como e onde eu vou trabalhar com regularização fundiária? Muito bem. Onde eu posso atuar com REURB, gente? Eu posso atuar com REURB sendo particular e eu posso trabalhar com REURB sendo poder público, fazendo o processo enquanto particular, representando o particular. Eu vou ser contratada pelo cliente final, tá? Ele pode me contratar diretamente, uma rua, um bairro, uma cidade inteira, um condomínio edilício, um condomínio horizontal? Posso. Ele pode me contratar sim. A associação de bairro pode contratar você? Pode. A associação de bairro pode me contratar. Eu, sendo particular, eu posso contratar a equipe multidisciplinar para fazer para mim. E o que é essa equipe multidisciplinar que a lei diz? O técnico, que é engenheiro, arquiteto, o agrimensor, o topógrafo, o advogado, o assistente social, todos esses profissionais conjugados, eles podem ser contratados pelo particular, tá? Um condomínio pode te contratar. Eu tenho muitos clientes na região aí de Campinas, enfim, e aí fica a dica para vocês, essa área de vocês é um mar azul de oportunidades, porque inúmeros núcleos, não baixa renda, carecem de regularização, condomínios inclusive, tá? Eu também posso atuar pelo poder público. Ai, mas eu vou ter que prestar concurso? Sim e não. Porque muitas vezes os municípios abrem vagas para concursos, mas muitas vezes eles contratam por comissionamento, porque a necessidade assim o exige, tá? Eu posso prestar assessoria e consultoria na criação de câmaras, gente, câmaras de prevenção, mediação e resolução de conflitos. Vejam, já existe uma câmara de arbitragem especializada em regularização fundiária, porque a intenção da REURB é a desjudicialização. Então, se eu tiver um profissional que trabalha numa câmara de arbitragem para poder resolver esse conflito, tanto melhor, tá? Eu posso prestar serviço para o município terceirizando, presto serviço para o município em que a minha equipe técnica, ela faz o papel
de uma equipe técnica do município que não tem condições de contratar, porque ele não tem verba, um funcionário de carreira ou um funcionário comissionado para fazer análise desses procedimentos, até porque eles são eventualmente instados. Então, eles nos contratam para que a gente faça essa análise, essa terceirização da análise. E eu falo análise, porque REURB, como disse a professora Mônica, não é aprovação. Você vai fazer análise de adequação e vai dar a emissão da CRF, tá? Como mais eu posso prestar serviço? Eu posso prestar serviço por convênios, que esses convênios que os municípios fazem com as empresas, para que elas, mesmo cobrando das pessoas, dos particulares, elas são as empresas que os municípios confiam. Por exemplo, por cadastros, muitos municípios cadastram as empresas e os particulares para fazerem. Eu, particularmente, sou contra esse cadastro, mas os municípios fazem esse cadastro, tá? Eu posso treinar as equipes. Eu posso treinar equipes de empresas. Se vocês, gostei da aula, a professora Mônica, a professora Rose, me encantaram para a REURB, eu vou me esforçar, vou estudar, vou virar um expert, vou virar um profissional de REURB, para quê? Eu vou poder dar treinamento para outros empreendedores que estão começando, outros municípios, câmaras de vereadores, tá? Posso também ser contratado por licitação, posso ser contratado por contratação direta, porque a própria lei de licitação, ela prevê esta possibilidade, tá? Eu também posso trabalhar na defesa de processos judiciais, porque a REURB, gente, ela tem um caráter extrajudicial, mas não se iludam, muitas regularizações fundiárias acabam onde? Na justiça. E também muitas ações judiciais, para nossa alegria, saem da justiça por conta da própria REURB, tá? Os municípios estão contratando, eles têm déficit de profissionais, ok? Posso dar palestras, posso dar treinamentos, posso dar cursos. Muito bem. Onde eu posso atuar em REURB? Ainda na mesma pergunta. Eu posso atuar empreendendo, eu posso ser empreendedora. A partir de amanhã, vocês gostaram de REURB, vão montar uma equipe de multidisciplinar e vão oferecer os serviços de vocês. Você pode ser um advogado empreendedor ou um arquiteto ou engenheiro empreendedor e você vai oferecer uma parceria para os outros, para todos trabalharem em conjunto. Você pode prestar serviços para equipes multidisciplinares, para empresas. Você pode trabalhar na própria empresa. Muitas empresas de regularização fundiária contratam profissionais. Você pode compor uma equipe multidisciplinar, você não vai empreender, mas para aquele serviço, você combinou uma parceria e vai aquele serviço esporádico. Você pode prestar, aí eu escrevi serviços, né, mas é serviços para bancos, trabalhando com setores internos. Eu tenho colegas que trabalham em setores de regularização fundiária. O Itaú tem um setor de regularização fundiária, prevendo aí novos imóveis para os financiamentos. Eu posso trabalhar na advocacia privada, com essas ações judiciais, como eu disse para vocês, na advocacia pública, porque eu posso sim trabalhar na advocacia pública, que passaram a surgir cargos para advogado específico em regularização fundiária. Eu posso prestar serviços para cartórios de registro de imóveis? Pode. Eu mesmo presto consultoria para 3 cartórios de registro de imóveis, porque a novidade é grande, gente, eles têm essa dúvida. Então, eu posso trabalhar nesse sentido, tá? O que eu também posso? Eu posso trabalhar com assistência aos municípios, assessoria, elaboração de leis. Eu mesma e as minhas equipes e muita gente assessora o município na lei municipal, assessora o município nos novos planos diretores que estão prevendo aí áreas de REURB. Eu posso trabalhar como, gente? O que faz uma empresa particular ou uma equipe multidisciplinar? Ela precisa fazer o levantamento de áreas regulares e o município, gente, ele pode contratar ou uma REURB inteira ou ele pode contratar por etapas. Aqui em Guarulhos, por exemplo, eu estou com um celeiro de regularização fundiária de áreas sociais movida pelo município, até para atender as exigências das ações civis públicas. Porém, é uma fase de levantamento de áreas regulares para posterior indicação de viabilidade. Eu também posso prestar serviço de cadastramento dos interessados. Muitas empresas de assistência social, elas trabalham nessa linha de fazer cadastramento, de levantar os dados, as informações que a gente vai precisar lá no registro, como a gente viu com a professora Mônica, tá? Eu posso fazer a medição e identificação dos imóveis, que é uma área mais técnica, que envolve aí o processamento de programas, de levantamentos topográficos, dos georreferenciamentos. Eu posso trabalhar no processamento de imagens, ou seja, quando eu falo eu posso, eu estou indicando os profissionais adequados para cada área, tá? Posso desenvolver o PRF. O que é PRF? Projeto de regularização fundiária, tá? Ou auto de demarcação urbanística, ou o laudo urbanístico, porque eu tenho que ter um estudo urbanístico para aquele núcleo. Não é simplesmente, requeri, sou S, apresentei o desenho técnico e acabou. Não!
eu preciso mostrar para o poder público aonde estão os problemas urbanísticos do diagnóstico que eu fiz e quais as soluções que eu vou propor. Porque a lei não me obriga a fazer a obra de infraestrutura, mas ela me obriga a um cronograma de obras. O que significa isso? Eu preciso estar com a minha infraestrutura zeradinha, asfalto, energia, fornecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo? Não. Mas eu tenho que prever, enquanto equipe que trabalha com REURB, eu tenho que fazer um cronograma de quando eu acredito que essas obras vão ser entregues. Eu, no caso de REURB-E, eu, particular, tenho que pagar a infraestrutura. Então, eu tenho que dizer para o município, olha só, está aqui a irregularidade, está aqui a listagem das pessoas, está aqui os documentos técnicos, e eles têm tais e tais infraestrutura para poder adequar. E eu vou te entregar, nós estamos em 2023, vou te entregar essa infraestrutura prontinha em 2042. É possível a expedição de CRF com isso? É. Mas lá ela vai estar registrada a sua obrigação para poder ser cobrada de você, tá? E assim também o município. O município ele faz a regularização fundiária do público S, mas ele não precisa entregar a infraestrutura naquele momento, mas sim, pelo menos um cronograma de obras, tá? Eu, enquanto profissional ou equipe, eu posso atuar de ponta a ponta, da coleta, de angariar um cliente até o registro, ou em algumas dessas áreas, tá? A exigência da REURB completa, gente, é o que eu acabei de falar. Ela precisa de uma equipe técnica especializada, ela precisa de uma equipe jurídica especializada, e eu preciso de ter uma infraestrutura mínima para que eu possa atender a esse público que está me contratando, a essas pessoas, ou esse município que está me contratando, tá? A regularização fundiária como fundamento jurídico e defesa processual. Olha só, gente. E tenho colegas que fazem muito embargos de terceiro com fundamento na regularização fundiária. Sim, eu tenho ações de particulares de reintegração de posse, na qual agora eu protocolo a regularização fundiária e ele vira um argumento fundamento para suspender aquelas ações e aí leva todo mundo para a esfera administrativa para abrir o diálogo, tá? Eu tenho ações possessórias que agora também, tanto na manutenção de posse, baseada na regulação fundiária. Uso capião. Ai, mas uso capião já existia. Gente, eu tive negado, em meados de 2010, uso capião de imóveis urbanos ligados à cidade, com toda a infraestrutura, nível E de alto poder aquisitivo. Por quê? Porque o juiz entendeu que não tinha o parcelamento do solo regularizado, que você não tinha o loteamento regularizado, e falou, loteamento clandestino, a gente não faz ocupação clandestina. E aí você fica aquele... Ele estava errado? Não, a gente não tinha lei. Agora, quando eu vou fazer uma uso capião, eu já no fundamento inicial já falo, olha, em que pese o parcelamento irregular, de acordo com o artigo 15 da Lei 13.465, uso capião é um dos instrumentos de REURB, e com a questão de regras, daí a minha uso capião, que é minha e eu tenho direito. Está baseada na posse, tá? Por que baseada na posse? Porque eu estou chamando a atenção disso. Porque a regularização fundiária, ela não leva em conta a posse, gente. A regularização fundiária leva em conta a consolidação do núcleo, tá? Então, se o núcleo está consolidado, independente do meu tempo de posse, eu posso sim ser um beneficiário de regularização fundiária. E aí, se tratando de área particular, pode ser uma da utilização da legitimação de posse. Puxa vida, esse núcleo se formou agora em 2020, estou utilizando a regularização fundiária para regularizá-lo, mas eu não tenho o marco temporal da legitimação, aliás, a regularização fundiária para regularizá-lo, mas eu não tenho o marco temporal da legitimação fundiária. Eu vou fazer o quê? Legitimação de posse. Ai, mas é área pública. Eu não uso a legitimação de posse. Eu vou usar os outros instrumentos lá do artigo 15, tá? Eu posso trabalhar nas desocupações. Gente, olha só, quando você tem uma ação civil pública, normalmente, ou de infraestrutura, ou de um parcelamento irregular, normalmente ela vem de quê? De um inquérito civil público. Olha só, eu tenho ações civis públicas hoje em andamento. Aqui em Guarulhos nós temos 900 áreas regulares e mais de 90 ações civis públicas. 900 eu preciso checar, mas mais de 90 ações civis públicas, áreas regulares e inúmeras ações civis públicas, baseadas em inquérito civil de ocupação de área de mata, de parcelamento irregular do solo, de áreas de risco, que são desde quando? De 2010, 2011. Então, hoje, aqueles bairros lá atrás que vieram desses inquéritos civis, hoje já não tem mais nem tanta área de risco como eu tenho lá, porque o próprio município muitas vezes já trabalhou uma infraestrutura ali. Então, é nelas que eu uso também os argumentos da regulação fundiária, porque nem mesmo a defensoria tinha condições, na época, de fazer essa defesa. E muitos procuradores de município não se
não se ativeram a isso, gente. Eu posso utilizar a regulação fundiária como argumento de defesa numa ação civil pública que está mandando o município pagar R$ 1.000 por mês ou por dia de multa, tá? E a gente pode usar muito da defesa processual. Ó, eu tive um caso prático contra a CDHU de um núcleo que se consolidou por invasão numa área remanescente, e não é CDHU não, é Coab, de conjuntos habitacionais. Isso desde a década de 90, da década de 2000. Quando foi em 2018, depois da REURB, pasmem, a Coab entrou com ação de reintegração de posse e venceu. Foi decretada a reintegração de posse e as pessoas desesperadas, um colega indicou, chegou para mim e eu entrei com a apelação. Depois que eu entrei com a apelação com todos os fundamentos da regularização fundiária, eu protocolei lá a minha REURB no município. E aí, com os documentos do protocolo da REURB, eu cheguei para o desembargador e falei, opa, suspende esse trem aí, porque a lei me permite que eu suspenda ações judiciais quando tiver em trâmite uma REURB. E manda todo mundo lá para o município para que a gente possa tratar da possibilidade de regularização fundiária ali. E que seja pela compra e venda, mas que suspende essa reintegração. E, gente, não pense você que era favela, não. São moradias de médio padrão. E aí conseguimos essa suspensão por 180 dias. E a gente atento, porque o advogado profissional, inclusive vocês agora pós-graduados, formadores de opinião, são super ligados. Deu um ano, eu bati lá no município e fiz assim. E aí, vocês vão me fazer essa regulação fundiária? Ninguém me respondeu. Voltei para a justiça e fiz assim, deu 180 dias, eles não marcaram, eu quero a extinção do processo sem o julgamento do mérito. E aí, acreditem, o juiz deferiu. Ou seja, a gente acabou com uma ação judicial por conta de um processo de REURB, que no fim foi indeferido, gente, também pela... Olha só, e o processo de REURB teve o meu pedido indeferido, porque o município disse que ele tem a programação para fazer essa REURB lá em 2050. E o que eu vou fazer agora? Ação de obrigação de fazer, que é outro nicho maravilhoso para os advogados. E dentro das possibilidades que a gente também tem o nicho do registro de imóveis especializado em CRF, em regularizações fundiárias ou na titulação decorrente da regularização fundiária. Eu explico por quê. Porque muitos desses empreendedores que são técnicos, porque tem gente que diz assim, não precisa de advogados. Para que advogado em REURB? É só lá uma plantinha, é só lá fazer a topografia. E o cara vai. Aí o município vai dar as respostas que precisa e o cara vai. Aí chega o bonitão lá na porta do registro e fala, ô, seu registrador, registra meu título aqui. Aí vem uma devolutiva de 20 laudas, de 15 laudas, e o cara fala, o que eu faço? Aí ele que não quis contratar um advogado lá atrás para não ter, ele vai ter que pagar peso de ouro para você, meu aluno querido, que está aqui agora, que já sabe que REURB é um nicho espetacular para quem quer trabalhar com registro de imóveis. Mas é complexo. Mas é difícil. Gente, se fosse fácil, todo mundo faria. E é não ser fácil que faz tornar o especialista um profissional diferenciado e vai poder cobrar os honorários compatíveis com a grau de dificuldade do trabalho, tá? Porque onde estão as oportunidades da REURB? Cada capítulo da Lei 13.465 é um negócio. Leiam com amor, com carinho, de coração aberto, vocês vão identificar as oportunidades ou para aplicar no caso que você já tem, porque eu sempre digo, estudem, se aperfeiçoem, porque quando a oportunidade cair no seu colo, você vai conseguir identificar, tá? Foi assim comigo. Eu comecei com REURB porque eu li, estudei, e aí quando veio uma problemática, eu falei, vamos fazer REURB. E onde ninguém mais acreditava, veio para mim, agora os colegas indicam, então o network também é uma coisa importantíssima em REURB, tá? E dentro dessa, cada capítulo da Lei 13 é um negócio, para vocês empreendedores milionários do futuro, empreendedores de REURB, eu vou só separar alguns itens. Eu tenho aqui o artigo 15. Esse artigo 15 mora no meu coração. Cada item dele é um negócio que vocês podem usar. A doutora Josi falou muito bem de cada um deles, mas agora eu vou dar uma passadinha para vocês entenderem onde é que está o ouro, tá? A legitimação fundiária, a legitimação de posse, que nós falamos até agora, a uso capião dentro e fora do âmbito de REURB, a desapropriação em favor dos possuidores, que isso agora é possível sem grandes burocracias. Então, se você presta um serviço para o município, uma consultoria, você pode lançar mão desse item de desapropriação. Arrecadação de bem vago. Gente, arrecadação de bem vago não é um instrumento novo. Porém,
eu carecia de processo administrativo muito burocrático e até demorado para eu poder comprovar essa arrecadação de bem vago. Agora não. Agora é simplificado o procedimento. Eu tenho lá impostos que não foram pagos durante muito tempo, eu posso notificar os proprietários registrais sem mais delongas, eu consigo a desapropriação, aliás, a arrecadação desse bem vago, tá? Consórcio imobiliário. O que é o consórcio imobiliário que vem junto aí nesse cabedal do artigo 15? Eu sou um particular que eu tenho uma terra enorme e que ela pode ser invadida a qualquer momento. O que eu chego para o município e falo, viu, ô seu município, você tem terra, eu tenho terra aqui, não aguento mais pagar, já passou de INCRA para IPTU, eu não tenho condições de empreender, eu não tenho como lotear, eu não tenho como vender. Então, eu ofereço, vamos fazer um consórcio, eu ofereço a terra, você faz as unidades imobiliárias habitacionais de projetos de moradia, enfim, de habitação, e aí algumas unidades você passa para mim que eu posso comercializar. Isso é possível, tá? Que é o consórcio imobiliário. A desapropriação por interesse social, já disse aqui para vocês, o direito de perempção, de preferência. O que é isso, gente? Às vezes eu tenho um negócio, um imóvel particular, um negócio entre particulares, mas é do interesse do poder público aquele imóvel. Então, o poder público tem o direito de preferência nessa compra, tá? Então, sem grandes burocracias, pode chegar o poder público e falar assim, ô aluno da ESA, eu sei que agora você está com um imóvel vendendo maravilhoso para a professora Mônica, só que eu quero esse imóvel para mim. Então, ele tem o direito de perempção de preferência, tá? Mesmo no imóvel alugado, que o proprietário, aliás, que o inquilino tem o direito de preferência, se vier o poder público e baixar ali, ele vai dizer assim, opa, eu estou na frente dele. E ele tem esse direito. Transferência do direito de construir. Isso vem, gente, do potencial construtivo. A gente tem muitas cidades que elas determinam a altura, pelo seu plano diretor, cidades praianas, entre outras, elas determinam a altura dos prédios, por exemplo, que vão poder ser ali edificados. E aí, esse proprietário, ele perde o potencial construtivo que ele tem ali. De repente vem um plano diretor que mudou meu potencial construtivo, todos os meus vizinhos têm prédios de 15 andares e eu agora só posso de 4 andares? Como é isso? Então, o que o município faz? Ele emite um título, ele emite uma certidão, um certificado de transferência do direito de construir. E aí, veio uma incorporadora que ela precisa dessa autorização para construir unidades maiores e aí ela compra de você esse título, tá? Requisição em caso de perigo iminente, isso não tem dúvida, ela é literal, esse inciso é literal. A intervenção do poder público em parcelamento clandestino e irregular, isso não é novidade. Eu logo no começo disse que o artigo 40 da Lei 6766, ele trazia essa possibilidade. Então, olha como eu enxergo a REURB. Quando vem gente falando para mim assim, ai, mas ela é nova, ela é disruptiva, flexibiliza regras demais. Já existia, gente. Só que era uma prerrogativa só do poder público. O município, quando se deparava com um parcelamento irregular, o que ele fazia? Fazia, ainda faz, que a lei é vigente. Notifica o proprietário, notifica o parcelador para que ele promova a infraestrutura, para que ele regularize, para que ele pare as máquinas, pare tudo e faça o licenciamento desse loteamento, para que ele se responsabilize pela altura, pelo parcelamento, pela regularidade que a lei assim diz. E o cara não faz. E o cara não responde, o cara some, porque é novidade. Que as pessoas parcelam imóveis que não são nem delas e somem dali. Não, gente, isso vem desde que o mundo é mundo. Vocês conhecem a historinha dos grileiros? E vou contar rapidinho, porque já são 9h30. Desde a nossa colonização, tudo é baseado na posse e na concessão. E aí, gente, não conseguia se vender, se transferir. Todos os títulos eram dados pela coroa. Só que nossa terra tem dimensões continentais. E lá a gente tinha as sesmarias, as capitanias hereditárias, e que as pessoas foram adentrando, foram ocupando, e aí a gente tinha aqueles parceladores, aqueles interessados, que falsificavam documentação de titularidade ou de concessão dessas terras e guardavam em gaveta com grilos. Sim, grilos de verdade. Depois de um dia, esse papel estava amarelado, esse papel já estava até com uma aparência de antigo. Por isso que vem o termo grileiro, grilagem, tá? Então a gente sabe que isso acontece hoje, o cara some, aí o município vai fazer o quê? Voltando aqui para o inciso 10 do artigo 15. O município pode sim notificar todos os proprietários, ocupantes ou compradores e falar assim, parem de pagar esse empreendedor.
Parem de pagar esse loteador, parem. Comecem a depositar em juízo, porque eu, município, eu vou assumir essa regularização. E o município vai ter condições, depois, de levantar esse dinheiro e utilizar na própria regularização daquele loteamento. E ele faz isso para quê? Para garantir, como eu já disse há pouco, aliás, no começo, que esse imóvel ele seja acoplado pela área urbanizada, que ele consiga ser uma extensão da terra urbanizada e também para proteger o interesse das pessoas, tá? Aí nós temos a alienação do imóvel pela administração pública. Olha que legal, gente. Eu acho que essa é uma das... Acho não. Eu penso que essa é uma das maiores e melhores alterações que nós tivemos. Para eu poder alienar o imóvel público do município, do estado, enfim, eu precisava de um processo de alienação enorme, exaustíssimo, super rigoroso. Agora não. Agora, com decreto, com aprovação, com interesse social, eu consigo sim alienar esse imóvel. E, mas por que usar isso? Pensem na REURB de área pública. O município viu essa ocupação, não fez nada. Hoje, o município tem condições de regularizar aquela área e, como é de interesse de um poder aquisitivo maior, ele pode utilizar-se não da legitimação fundiária, mas ele pode utilizar-se como um dos instrumentos também a doação, também a compra e venda sem maiores burocracias e exigências, tá? A concessão do uso especial para fins de moradia. E olha que caso interessante. Eu tive uma regularização fundiária, gente, que era legitimação fundiária. A pública. Foi um processo lindo. Quando chegou no pessoal do desenvolvimento urbano, o que eles falaram? Doutora, isso aqui não vai passar. Eu falei, por que não vai passar? Porque vai dar problema para a gente. Eu falei, por quê? Pelo seguinte, era uma área com diretrizes viárias para acesso a outros bairros e também, num trecho dela, para passar uma infraestrutura de esgotamento, uma ligação de água. Então, qual era o raciocínio correto do poder público? Eu vou regularizar, eu vou dar um título de propriedade para esse cara e quando eu tiver que fazer a minha obra, eu vou ter que desapropriar, o que é meu eu vou ter que pagar. Então, a gente teve uma solução. A gente fez legitimação fundiária para quem estava fora dessa questão problemática de diretrizes viárias de infraestrutura, e para esses ocupantes, eu dei o quê? Uma concessão especial para fins de moradia. Eu resolvi o problema e quando eles tiverem que desapropriar, não tenho que pagar o cara, tá? Então, a REURB é para quem sabe analisar e ter solução criativa. Por isso que ela tem essa quantidade enorme de instrumentos e de institutos, tá? Concessão de direito real de uso, todo mundo conhece, a doação e a compra e venda, como eu já disse para vocês aqui, tá? Muito bem. E aí tem outras novidades que vêm com a Lei 13.465. Eu tenho o direito de laje. Direito de laje, gente, ele veio com a regularização fundiária, ele veio com a 13.465, mas ele não é só para a regularização fundiária. Eu tenho o direito real de laje para uma situação nova. Ele foi pensado, obviamente, para a situação das comunidades, das favelas, que a gente tem aí uma verticalização de várias famílias que a gente passa em frente a essas comunidades muitas vezes e a gente vê que as escadas para os andares, aquela em caracol sai da rua, né, ou em zigue-zague. E tinha que resolver esse problema da titulação. Ela tem uma série de regramentos próprios. Eu preciso de uma unidade base, que é aquela que está junto ao solo, para que sobre essa unidade base seja instituídas as lajes com as matrículas individualizadas. Então, vamos lá. Eu tenho uma unidade base, eu vou regularizar? Beleza, eu tenho uma matrícula individual. Depois, eu vou instituir as lajes conforme os andares? Sim, e aí eu vou ter uma matrícula nova para cada laje. E elas podem ser sobrepostas ou subpostas, tá? Por quê? Porque eu tenho como ter unidades para baixo. Eu tenho o nível de uma rua e para a rua de baixo eu tenho unidades inferiores. Então, o direito de laje serve para isso. Eu tenho uma unidade que eu quero instituir, normalmente a gente tem aqueles comércios e eu construo na parte de cima, e agora eu estou falando não no âmbito de REURB, mas fora dele, eu posso instituir o direito de laje para uma situação nova, tá? E ela possibilita aos moradores dessas unidades unifamiliares depois alienar seus imóveis individualmente, porque eu vou ter uma matrícula nova. A primeira decisão, eu tenho ela, depois eu mando para vocês na nossa aula bônus, ou eu peço para a professora Mônica compartilhar, uma decisão, salvo engano, foi Recife, tá, gente? Mas Recife é João Pessoa, mas acho que foi Recife. Uma decisão que resolveu uma questão de duplo uso capião com o direito real de laje. Ali era o pai e a filha, o pai pediu a uso capião da base
e a filha, ela, obviamente, que era uma situação de conflito, também mesmo imóvel. Cada um lá o mesmo imóvel. Que fez depois de anos de demanda, após a Lei 13, ele encerrou o caso com o Instituto do Direito de Laje, atribuindo a propriedade de cada um para a sua unidade. Ela tem exigências, que ela tem que ser individualizada, eu tenho que, na minha unidade, na laje, eu tenho que ter tudo que eu preciso. Eu não posso ser autônomo, eu não posso precisar de nada da unidade base, tá? Eu tenho que ter acesso separado. Se eu passar por dentro da sala do meu pai, pronto, é direito de laje. Outra coisa, se na unidade base, vamos supor que tem uma churrasqueira, uma piscina, que a gente fala em todo nível social. Eu tenho uma piscina, a não ser que eu me dê muito bem com o cara titular da unidade base, eu não vou poder usar aquela churrasqueira, aquela piscina, porque não é condomínio, tá? São unidades individuais, ainda que você tenha o mesmo portão e um acesso comum ali, comum da entrada da rua, mas depois todos os acessos são individualizados. Condomínio de lotes, e esse, gente, é um dos mais que a gente tem. Tinha lá, quem nunca viu, os condomínios fechados. Na moda, chiquérrimo, todo mundo queria morar em um condomínio fechado. Mas ele era uma abstração, não existia a figura jurídica do condomínio de lotes. A Lei 13 trouxe para o ordenamento jurídico do condomínio de lotes e ele consegue regularizar o parcelamento do solo. Você vai ter áreas comuns e você vai ter áreas privativas, tá? Partes exclusivas e parte de propriedade de todos os condôminos. Existe aí uma divergência se o meu condomínio ele é aplicado para de área fora. Existe todo um questionamento sobre regras do NT, mas o condomínio de lotes é um instrumento tanto para quanto para novos empreendimentos, tá? Condomínio urbano simples. Gente, essa solução, ela veio para resolver aqueles casos em que eu tenho áreas encravadas, eu só tenho um acesso ali por uma pequena servidão e eu tenho várias unidades familiares, várias famílias ali morando. E aí eu consigo fazer esse condomínio urbano simples. Antes a gente tinha o condomínio civil com frações ideais e agora esse condomínio urbano simples eu consigo ter matrículas individualizadas para essa situação, tá? Eu tenho aí essa figura nova, que também é um negócio jurídico para ser pensado. Também aquela situação de antiga de cortiço, agora cada unidade eu consigo ter matrícula individualizada. Alienação de bem público, eu já falei para vocês, que ela vai dispensar desafetação, eu não vou precisar de autorização legislativa, não preciso de avaliação técnica prévia, eu não preciso de licitação para alienação, ou seja, isso dentro de REURB. Eu posso, sim, executar soberania pública, e por isso que eu entendo que é um dos instrumentos, dos institutos mais interessantes que vieram com a Lei 13.465 de desburocratização. REURB não é para burlar regras, então vamos lá. Eu acabei de receber uma terra de herança, eu quero fazer um loteamento, só que eu não quero deixar área institucional, que é aquela área para o poder público fazer praça, enfim, fazer posto de saúde. Também não quero deixar no ambiental, senão eu vou perder quase que 40% do meu imóvel, eu vou picar tudo, vou vender tudo e vou dar entrada como REURB. Pode? Não. REURB olha para o passado, REURB olha para a consolidação. Ué, professora, mas você acabou de falar que tem 20 que você regularizou. Eu regularizei porque ele se consolidou aos olhos fechados do município, com a omissão do município. E agora eu tenho uma situação consolidada, tá? Muito bem. A REURB-S, o beneficiário pode contribuir no custeio. Ah, então quer dizer... Tem um município por aí, gente, que é um absurdo. Inclusive, São Paulo é assim também. Entende que a REURB-S, se ela for... É só o município que pode fazer. E aí, se ele for patrocinado, como é o caso de São Paulo, tem aí umas portarias duvidosas, objetos até de lide, que diz assim, então ele está representado por advogado particular, então ele não vai poder utilizar a benesse da infraestrutura, ele vai ter que pagar, não é assim. O beneficiário baixa renda S, não precisa esperar o município vir fazer a REURB, pode ele contratar a equipe multidisciplinar para o procedimento, para o processo, tá? Ele perde a característica da infraestrutura? Não. Ele perde a benesse de não pagar registro? Não. E o ITBI, gente, que eu não falei até agora? Ninguém paga ITBI em REURB, tá? Porque ela vem isento desse imposto. E a lei é sábia, porque sabe que se você entrega o título para a pessoa e ela vai precisar pagar o imposto, ela não pagou nem a regularização dela, gente. Vai continuar na irregularidade, tá? E o mercado é enorme, vocês já viram aí com todos os dados que eu trouxe. É uma oportunidade de negócio para inúmeros profissionais.
há instrumentos que servem para a situação nova, enfim, tem uma série de possibilidades. Gente, quando eu falo que REURB é oportunidade, é oportunidade. São milhares de unidades residenciais e não residenciais regulares. E o faturamento de um processo de regularização fundiária, de uma REURB, pode sim chegar a 6 dígitos de faturamento, sim. É muito simples de entender. Gente, a REURB é um faturamento escalável, porque não é um processo individualizado, você trabalha sempre no coletivo, para um grupo de pessoas. Então, a média, que varia de R$ 3.500 por unidade, na faixa mais baixa, que depende de uma série de implicações, que eu já vou explicar mais à frente, eu pego 30 unidades, pronto, já cheguei nesse faturamento, tá? Então, é uma situação escalável. E a REURB, eu vou falar para vocês de verdade, eu sou advogada raiz. Antes da regulação fundiária, gente, dezembro é sazonalidade para mim como advogada. As pessoas não querem saber de pagar advogado, as pessoas não querem nem pagar boleto, vai deixar para depois, nem processo quer entrar, vai ficar para o ano que vem. Então, aquela dor do advogado, que não tem aquele faturamento nas férias, todo mundo só quer saber de Natal, de viagem, acaba porque você tem um FII mensal com essa regularização fundiária. O S, gente, é um cliente excelente. Ele vai te pagar uma parcela pequena, mas você vai ter lá inúmeras parcelas e você vai fazer a sua carteira. Então, essa carteira ativa de parcelamentos, de pagamentos regulares, um profissional não vai ficar refém da sazonalidade por conta da consistência. Tá? Então, é muito legal. E olha, não é só uma ganância desenfreada, não, porque a gente, advogado, precisa trabalhar, precisa empreender, quer faturar, a gente quer dar melhor condição de vida para os nossos colaboradores, para a nossa família. E, gente, é uma atividade com propósito, por isso que eu amo o REURB. Você vai trabalhar e vai prestar um serviço bacaninha, vai fazer direitinho, você vai dar dignidade para essas pessoas, tá? As entregas de títulos, gente, não tem coisa mais emocionante de se ver. Tem gente que espera anos na velhice e fala, vou poder morrer em paz. Faz muita diferença o título de propriedade, as pessoas passam a dormir melhor, não tem mais medo de serem tiradas a qualquer momento. Mas, como todas as oportunidades, vem com elas os desafios e vamos para os nossos desafios. Desafio 1, e estou caminhando já para o final da aula, tá? O desafio 1, gente, conhecimento e correta aplicação da lei. É preciso ter humildade para estudar todo dia. As leis mudam rápido, você tem leis municipais, você tem decretos, você tem uma série de informações que você precisa se formar e se informar. Então tenham humildade e estudem sempre, e estudem muito, porque aí vocês vão diminuir o percurso para vocês chegarem aí nesses faturamentos, tá? 2, conexão com outros profissionais. Não existe REURB do eu sozinho. Eu preciso de uma equipe. Eu não tenho condições de montar uma equipe. Faça network. Se relacione com outros profissionais, com arquitetos, engenheiros, grupos de WhatsApp, associações de profissionais, para que vocês se tornem conhecidos e reconhecidos como profissionais de REURB, advogados. Todo profissional técnico vai precisar de advogado. E vou falar mais. Sabe aquele seu núcleo ali, de 30 unidades que você faturou a REURB? Você vai parcelar o solo. Depois eles vão precisar de profissionais para regularizar a unidade imobiliária. Depois eles vão precisar para poder vender, para assessorar, para divórcio, para inventário. Então, e aí? E aí o teu mercado e a tua atuação vai ampliando, tá? Desafio 3. Localizar e conquistar clientes prospecção. E aqui é a pergunta de milhões. Como é que eu consigo clientes em regularização fundiária? Gente, comecem da cidade de vocês, comecem nos contatos, divulgando, na network traz clientes, começa tudo, vai divulgar que você trabalha com regularização fundiária, amplas são as possibilidades no âmbito tanto público quanto privado. Você vai lá, entra em contato com o município, vai na prefeitura ou na secretaria, conversa com o município, levanta as áreas irregulares. Vocês não estranhem se você bater lá e não sabe nem o que é REURB ou nem ainda sequer levantou as áreas irregulares. Tente vocês de cidades menores, tentem no cartório de registro de imóveis identificar as áreas. A gente conhece a cidade da gente. Aqui no meu bairro, eu sei quais os núcleos aqui, que eles já são irregulares desde o tempo que eu estava no primário. Então, agora a gente já tem uma solução para isso, tá? Vocês podem prestar serviço de consultoria e naquelas onde atuar, que eu disse para vocês lá. Localizei o núcleo, agora eu vou, através dos meus parceiros, do corretor, do vendedor e o próprio arquiteto mesmo, eu vou prospectar esses clientes. Eu não fui contatada pela associação, mas eu sei que tem uma associação, eu vou entrar em contato.
Eu não tenho associação. O que as equipes multidisciplinares fazem? Os arquitetos, os engenheiros, eles passam a distribuir folhetos, carros de som, divulgando as ações de regularização fundiária, tá? Então, todos aqueles itens lá atrás de onde atuar em REURB são possibilidades de novos clientes para vocês. Desafio 4. Eu já conquistei o cliente. Aliás, eu já identifiquei o núcleo irregular, eu já consegui divulgar para as pessoas, consegui 10 pessoas para parar para me ouvir, agora já são 20, nós vamos fazer uma reunião na igreja, uma reunião no centro comunitário, na rua mesmo, porque eu já fiz muitas reuniões na rua. E outra coisa, o cara mais legal para te ajudar a ter cliente é o poder público, porque ele vai notificar os locais regulares, eles vão precisar de advogado para se defender. Então você que sabe de REURB vai se destacar. Ações de reintegração de posse. Você recebeu uma ação de reintegração de posse ou um embargo de terceiro para você fazer, você já identificou que é o núcleo e você já tem um cliente potencial. Aí você vai para a reunião. Aí você tem uma reunião com 20 pessoas. 8 querem de cara. 12 falam, não vou fazer não. Tem resistência. Gente, é muito natural. Primeiro que a resistência é uma situação da condição humana. A gente resiste a tudo, né? Se a gente puder ficar na zona de conforto, tá tudo bem. Todo mundo quer que ninguém perturbe o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Mas a gente suplanta a resistência dos clientes com presença, com informação, com atendimento, trazendo para essas pessoas as seguranças, porque a resistência, muitas vezes, gente, eles já foram enganados. E não é enganados por quem não, por estelionatários ou por quem não tinha interesse, porque não sabia. Você não tinha lei para atender essa regularização, às vezes você tem até profissional com boa vontade, que eles pagaram e o cara não sumiu, até fez, mas não tinha legislação para isso. Então você suplanta a resistência do cliente com, primeiro, presença constante, falando com o seu cliente nos grupos, dando a assistência que ele quer. E segundo, você fazendo a sua autoridade, divulgando aí nas redes sociais o seu trabalho e tendo aí a competência funcional para você, né, no seu trabalho, para trabalhar com isso. Desafio 5, precificação. Quanto custa uma REURB? Eu falei aí na média de R$ 3.500 a R$ 10.000, que é o que o mercado pratica. Gente, mas não é assim, simples assim. Você é uma atividade, eu estou falando para o empreendedor, tá? Não estou falando de salários nem de nada, porque aí é o mercado, é o livre mercado. Estou falando para o empreendedor. Quanto custa fazer uma REURB? Gente, eu vou precisar de um diagnóstico. O que eu tenho nesse núcleo? Quantas pessoas são? Quantos lotes são? Qual é o meu perímetro? Quantos aderiram? Mas vamos supor, são 10 unidades e aderiu. Quanto é o tamanho de cada lote? Quanto é o técnico ou topógrafo que eu vou pagar? Ou vai ser em parceria? Qual é o meu custo fixo? Porque não se iludam. Uma atividade de REURB, você vai ter custo fixo de telefone, de deslocamento. Quantas vezes eu vou ter que ir lá nesse núcleo para tentar, como eu vou dizer para vocês, conquistar esse cliente? A minha equipe já foi lá na frente, o corretor já foi lá na frente. Agora é a tua orientação jurídica. Então, quanto você vai gastar para ir lá? Quantas vezes você vai ter que ir? Tudo isso você tem que pôr no papel, tá? Então, aqui, nós criamos um método aqui dentro do escritório que é triângulo de ouro. O que eu tenho? Quanto eu quero ganhar nessa REURB? Quanto custa o profissional que eu vou contratar ou se ele é meu parceiro? Quanto a gente vai ganhar? Quanto custa a minha operação? O cafezinho, o papel, a impressão é um custo administrativo. Eu tenho que fazer isso numa planilha. É difícil. Difícil é ficar sem acessar a REURB, que ela é incrível. Então, comecem a pensar como empreendedores. Vocês estão numa pós-graduação de negócios jurídicos, quase que um MBA. Então, a gente tem que sair daqui de cabeça aberta, formador de opinião, para a gente identificar as oportunidades. E REURB é, sim, uma oportunidade. Então, você faz lá, sua planilha é uma só que você vai ter trabalho. Depois, você vai ter isso automatizado. Quais são os meus custos? Quanto eu quero ganhar? E aí, eu tenho que ver isso na atratividade do cliente. Por quê, gente? Porque se eu tenho um condomínio de alto padrão, como eu tenho alguns, o cara vai ser muito fácil pagar uma prestação de R$ 15.000 por mês. Agora, se eu tenho um núcleo S, que o cara vende o limão no Farol, ele vai me pagar R$ 60 por mês, R$ 250 por mês. E esse custo desse parcelamento eu também tenho que embutir. Ele é menos atrativo? Jamais. Porque eu tenho aí na escala, na quantidade que eu consigo ter altos rendimentos. Às vezes eu tenho mais alto rendimento com a unidade S do que na E. E vou dizer para vocês, o cara, gente, vende o limãozinho dele no Farol, vende o pano de prato dele no Farol, mas ele não atrasa. É a casa dele. Tá? Então, eu tenho um índice quase zero de inadimplência, tá? Fora que eu tenho a Elaine na administração, que ela é ótima, as pessoas amam ela até ela cobrando, mas o índice é muito pequeno para ator comum.
Desafio 6, o processo. Como é que eu enfrento o processo de REURB, o famigerado PRF? Com técnica, com fundamentação. Eu vou lá, eu faço um diagnóstico adequado, eu verifico o que eu preciso para não ter erro, porque um diagnóstico errado pode pôr a perder todo o meu lucro. O que é um diagnóstico adequado? Eu vou lá verificar se aquele núcleo hoje, originalmente, não pegou nenhuma área de APP, não vai haver uma compensação ambiental, ou se eu vou precisar de contratar um engenheiro ambiental, um biólogo, para fazer um laudo ambiental, ou se é uma área de risco, ou precisar de um técnico para fazer essa análise de área de risco, se é mitigável, se não é. Então, esse diagnóstico das necessidades me favorece para eu enfrentar o processo, porque na hora que fizer o requerimento, que eu faço um requerimento, como eu oriento vocês a fazerem, a petição mesmo, põe todos os fundamentos, porque não se enganem, o gestor que vai receber muitas vezes não sabe. Então você vai dizer para ele onde é que está o fundamento, vai evitar até que ele te dê um comunique-se, que é o nome da devolutiva do município, quando ele quer te comunicar para você atender alguma exigência técnica normalmente, tá? Então você faz a fundamentação, você coloca o diagnóstico, você conta o histórico do núcleo, você faz tudo dentro dos pormenores que a própria lei te dita. Essa fase pré-protocolo, gente, você vai fazer os levantamentos, você vai analisar realmente tudo que você vai precisar. E aí, quando você apresenta um processo com tudo isso, você vai ter menos chances de ter uma devolução para você complementar alguma coisa, e você vai poder ter mais agilidade nessa sua aprovação. E olha só, mas eu só fiz o requerimento, vai ser devolvido? Não. A REURB é para dar certo. O município tem que te comunicar em 30 dias para você resolver e antes dele indeferir. E só tem alguns motivos da lei para indeferir o seu procedimento, tá? Análise técnica especializada, isso está dentro. E a pesquisa registral, você tem que fazer uma pesquisa de confrontantes, quais as matrículas vão ser afetadas pelo seu núcleo, tá? Desafio 7, a interação com o poder público. Muitos gestores e atores do poder público, gente, ainda estão com paradigmas de desconhecimento. Eu tive recentemente numa cidade aqui no oeste de São Paulo, em que há excelente vontade, boa vontade do gestor, do secretário, de todo mundo de fazer. Só que quando eu pedi assim, o que eu preciso, me dá aí como é que é o procedimento de vocês, tem lá uma diretrizes de 15 folhas para você atender as diretrizes, sendo que diretrizes é uma especificidade de um loteamento novo, de um parcelamento novo. Então, muitas confusões e paradigmas do poder público. Como é que você quebra esse paradigma? Interação, indo conversando, dialogando e tudo mais. Desafio outro, atendimento no campo. A REURB verdadeira, gente, acontece de lado de fora do escritório. Estou falando para empreendedores. A REURB pode acontecer dentro do escritório e não há nada de errado nisso. Você vai ser só o seu gestor, você vai ser só quem vai ordenar a REURB. Pode acontecer dentro dos municípios, pode ser aquela REURB de escritório. Mas a REURB para o empreendedor que vai bater no cliente para procurar um núcleo para fazer, ela acontece fora do escritório, tá? Improbidade administrativa, gente, eu coloquei aí para vocês uma decisão. Por quê? Porque o município não vai querer fazer. Vai! Não é prerrogativa do município, não é discricionariedade do município. O município tem o dever legal de fazer. A lei fala, o poder-dever não, é um dever. Porque o poder-dever ele tinha lá atrás de combater esse núcleo irregular. Agora ele tem que... Ele lá atrás não exigiu mais para ele permitir o parcelamento do solo. Agora, então, ele não pode ficar exigindo coisas que na REURB não pode. Não pede. Por quê? Porque se ele não exigiu mais na hora do parcelamento irregular, agora, pelo menos, ele também não pode exigir. Ficar omisso não é uma opção. E ele tem o quê? A sentença de improbidade administrativa, ou a improbidade administrativa acima dele, tá? Renúncia de receita, entre outras coisas. E aí, como eu falei para vocês, qual é a expectativa? Agora eu já consegui meu cliente, tenho lá 100 unidades, faturamento de 6 dígitos, vou trabalhar linda e loira no meu escritório, confortável, ar-condicionado, perfume importado. Esta é a expectativa. E agora eu mostro para vocês a realidade. A realidade é o campo, a realidade é o contato com as pessoas, é gostar de tratar com as pessoas. Várias imagens aí da vida real em reuniões de núcleos. Vocês podem ver aqui do lado direito, vocês têm, acho que na minha tela direita de vocês também, umas vaquinhas aí sagradas. Não é na Índia, isso aqui é perímetro urbano de Guarulhos, tá, gente? Então, a gente enfrenta de tudo em regularização fundiária. E aí estão os meus contatos. Tenho mais material no @doutora Rose Ramires.